Um pouco de Taylorismo e Fordismo, que são modos de produção. Primeiramente, precisamos definir o que é modo de produção, que é a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços, como os utiliza e os distribui. O modo de produção de uma sociedade é formado por suas forças produtivas e pelas relações que são existentes nessa sociedade. Antes do Taylorismo e do Fordismo, os principais modos de produção eram o primitivo, o escravista, o asiático, o feudal, o capitalista e o socialista. O Taylorismo surgiu logo após a Guerra da Secessão. O Taylorismo, ou administração científica, é um modelo de administração desenvolvido pelo engenheiro estadunidense Frederick Taylor, que é considerado o pai da administração científica. Taylor pretendia definir os princípios científicos para a administração das empresas. Tinha por objetivo resolver os problemas que resultam das relações entre os operários, como consequência modificava-se as relações humanas dentro da empresa. O bom operário não discute as ordens, nem as instruções, ele faz o que lhe mandam fazer. Já o Fordismo, idealizado pelo empresário estadunidense Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, o Fordismo se caracteriza por ser um método de produção em série, sendo um aperfeiçoamento do Taylorismo. Taylorismo é uma concepção de produção baseada no método científico de organização do trabalho. No seu segundo livro, Princípios da Administração Científica, Taylor apresenta seus estudos com maior ênfase em sua filosofia e introduz 4 princípios fundamentais da administração científica, que são os princípios de planejamento, de preparo dos trabalhadores, de controle e de execução. No princípio de planejamento, sai sendo o julgamento individual. O trabalho deve ser planejado e testado nos seus movimentos decompostos. No princípio de preparo dos trabalhadores, os operários são selecionados de acordo com suas aptidões e são treinados para produzirem sempre mais e melhor. No princípio de controle, o desenvolvimento do trabalho é controlado para se certificar de que está sendo realizado dentro da meta. E no princípio de execução, há distribuições das atribuições e responsabilidades para que o trabalho seja mais disciplinado possível. Usando uma metodologia de estudo de observação dos trabalhos operários, administração científica, rendimento dos serviços e qualificação dos operários, Taylor fragmentou o trabalho industrial, onde cada trabalhador passou a exercer uma atividade específica, industrial. E a organização foi hierarquizada e sistematizada, e o tempo de produção passou a ser cronometrado. Algumas características pontuais do Taylorismo. Racionalização da produção. Taylor tinha como objetivo obter o máximo de rendimento e eficiência com o mínimo de tempo e atividade. Economia de mão de obra. Aumento da produtividade do trabalho. Corte de gestos necessários de energia e comportamentos supérfluos por parte do trabalhador. Acabar com qualquer desperdício de tempo. Porém, como todo sistema, o Taylorismo gerou críticas. O homem foi transformado em uma máquina. O operário é tratado apenas como uma engrenagem do sistema produtivo, não podendo assim tomar iniciativas. A superespecialização do operário facilitava o treinamento e a supervisação do trabalho, porém ele adquiria uma visão limitada do processo. E a administração científica não leva em conta o lado social e humano do trabalhador, apenas seu desempenho é levado em conta e as tarefas executadas na linha de produção. Falando um pouquinho sobre o Fordismo agora, que é um sistema racional de produção em massa que revolucionou radicalmente a indústria automobilística do século XX. O objetivo do Fordismo é a produção elevada no menor espaço de tempo possível, utilizando um trabalhador que produzia mecanicamente a mesma ação durante todo o dia. Esse sistema produtivo era baseado na linha de produção. Além disso, podemos pensar em 3 princípios básicos sobre o Fordismo. O primeiro princípio seria da intensificação, que é diminuir seu tempo de duração com o emprego imediato dos seus equipamentos e da sua matéria-prima, com a rápida colocação do produto no mercado. O segundo princípio seria da economia, que é diminuir o volume em estoque de matéria-prima em transformação. E o terceiro princípio seria da sua produtividade, que é aumentar a sua produtividade com a especialização do operário e a sua linha de montagem. Assim, o operário produz mais e o empresário ganha mais. Só que todo esse sistema acarreta uma alienação desse operário, pois ele não pensa na hora de trabalhar, o seu movimento é repetitivo e sem raciocínio. Para concluirmos, eu vou falar o que esses modelos deixaram de importante para nós e por que esses modelos foram excluídos, né? Bem, o que eles deixaram para nós, né? A produção passou a ter uma nova base, né?
e os movimentos elementares eles passam a ser cronometrados, descritos e ensinados a qualquer pessoa. Além disso, como foi explicado anteriormente, a teoria dos princípios fundamentais da administração científica, né, com o tempo elas foram aperfeiçoadas, né, mas nós não podemos negar que foi a partir delas que hoje nós temos a teoria administrativa, né? E agora eu vou falar por que esses modelos foram extintos, né? Na década de 70, né, com a crise do petróleo e com novos competidores na indústria automobilística, né, esses modelos começaram a entrar em declínio. E com o tempo, isso foi substituído pela produção enxuta, que é chamada também como toyotismo. Em 2007, a Toyota passou a ser a maior produtora de carros e excluiu definitivamente os modelos anteriores.